Olá, a paz, como estão? Como foi o desafio anterior? Como você se sentiu? Como você se saiu? Do que você abriu mão? Você consegue me dizer? O que custou para você abrir mão no último desafio? E você já consegue imaginar como isso vai te ajudar no futuro? Vê se você consegue me responder essas perguntas. É muito importante. Hoje nós vamos para o 13º dia, o 13º desafio, sobre o tema O Amor é Justo. Marcos capítulo 3, versículo 25 diz assim: se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá resistir. Se uma casa se dividir por si mesma, ela não vai poder ficar de pé. Bom, a gente querendo ou não, os conflitos no casamento são simplesmente inevitáveis. Quando a gente casa, quando a gente sela o casamento, como noivo e noiva, não juntam apenas os sonhos, as esperanças, também o coração, temores, imperfeição, cargas emocionais. A partir do momento que saem de lua de mel, iniciam um processo real de descoberta um do outro. E é aí que desagradavelmente a gente acaba percebendo o quão pecador e egoísta cada um pode ser. E de repente o seu cônjuge escorrega do seu pedestal e você também vai escorregar do pedestal dele. A aproximação forçada do casamento começou a remover a farsa pública, expondo os seus problemas pessoais, os hábitos secretos, e então, bem-vindo à humanidade falha. Por fim, que é mesmo assim que funciona, por mais que a gente não queira ver. Ao mesmo tempo que as tempestades da vida começam a lhe provar e a revelar do que você é feito realmente, exigências do trabalho, problemas de saúde, discussões familiares, necessidades financeiras, acabam incendiando o casamento em vários aspectos, acrescentando pressão, calor ao relacionamento. Isso prepara o caminho para que desentendimentos ocorram entre o casal. Discutimos e brigamos, ferimos, vivemos em conflito, mas não estamos sozinhos. Todo casal passa por tempestade. Faz parte do casamento, na verdade. Mas nem todos os casais sobrevivem às tempestades. Então, não pense que fazer o desafio de hoje acabará com todos os conflitos do casamento. Pelo contrário, pôr em prática esse desafio lhe ajudará a lidar com os conflitos de forma que vocês saiam saudável do outro lado. Os dois juntos, os danos mais profundos, mais dolorosos que um dia podemos cometer ou já cometemos no casamento, está mais propício a acontecer em meio aos conflitos. É porque no conflito que o nosso orgulho é forte, na nossa raiva é fervescente, somos mais egoístas, mais críticos, nossas palavras são venenosas, tomamos as piores decisões. Um casamento pode começar muito bem na segunda, ficar mal na terça, se os conflitos desenfreados assumirem o controle e se nenhum de nós enfiar o pé no freio ou tiver o pé no freio. As coisas só tendem a piorar. Mas o amor chega e modifica as coisas. O amor nos lembra que o nosso casamento é valioso demais para permitirmos que se autodestrua e que o nosso amor pelo nosso cônjuge é mais importante do que qualquer outra discussão. O amor nos ajuda a instalar
abrigos, construir corrimões em nosso relacionamento. Isso nos faz lembrar que os conflitos podem, na verdade, se transformar em algo bom. Os casais que aprendem a viver em meio a conflito tendem a ser mais chegados, mais confiantes, mais íntimos e a viver subsequentemente um relacionamento mais profundo. E então vem uma pergunta que não quer calar: como? E a resposta é a seguinte: a maneira mais sábia é aprender a discutir com clareza, estabelecer regras saudáveis para os conflitos. Se não houver um guia de como abordar os tópicos sérios, não haverá limites quando a discussão esquentar. Basicamente, existem 2 tipos de limites para lidar com os conflitos. O limite nós é o limite eu. Então vamos lá para o limite nós e para o limite eu. Bom, o limite nós são regras que são acordadas de antemão, que se aplicam em qualquer briga ou em qualquer discussão. E cada um tem o direito de gentilmente, mas diretamente, relembrar esses limites quando eles forem violados. Eles podem incluir: nunca mais mencione o divórcio, não levantaremos casos antigos e irrelevantes do passado, nunca mais iremos brigar em público ou na frente dos nossos filhos, daremos um tempo nos conflitos, e chegar a um nível nocivo, não vamos permitir isso. Nunca mais tocaremos um no outro de modo ofensivo, ou nunca mais dormiremos com raiva um do outro. O fracasso não é uma opção, faremos o que for necessário para sairmos bem deles. Este é os limites nós. Então vamos lá. Bom, o limite nós são regras que ambos concordam. E na briga ou na discussão, cada um tem o direito de gentilmente, mas de forma direta, relatar que os limites foram violados. E vamos ver quais são esses. Nós temos 7 limites nossos. O primeiro é: nunca mencione o divórcio. O segundo é: não levantaremos casos antigos e irrelevantes do passado. 3. Nunca mais iremos brigar em público ou na frente dos nossos filhos. 4. Daremos um tempo se os conflitos chegarem ao nível nocivo. 5. Nunca mais tocaremos um no outro de modo ofensivo. 6. Nunca mais dormiremos com raiva um do outro. 7. O fracasso não é uma opção. Faremos o que for necessário para sairmos bem dele. Então, esses foram os limites nós. Agora vamos para o limite eu. Bom, o limite eu são regras que praticamos pessoalmente, por nossa conta. E aqui vão alguns dos exemplos mais edificantes. 3 exemplos. Primeiro exemplo: eu faço primeiro para falar depois. Tiago, capítulo 1, versículo 19 diz: Sabeis isto, meus amados irmãos. Homens, sejam prontos a ouvir e tardio a falar e tardio a irar-se. Segundo limite: eu lidarei com os meus problemas honestamente. Mateus, capítulo 7, versículo 3 diz: E porque vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu olho? É o segundo. O terceiro diz: falarei com gentileza e manterei o meu tom de voz baixo. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então esses foram os limites nós e os limites eu. Discutir justamente significa trocar as armas, trocar as nossas armas. Desentendimento com dignidade resulta em construir uma ponte ao invés de destruir. E lembremos, amar não é uma batalha, mas é sempre digno batalhar. E dito isso, vamos para o desafio de hoje. Converse com seu esposo e estabeleça regras saudáveis para o conflito. E se o seu cônjuge não estiver pronto para dar esse passo,
Então você mesmo escreva os seus limites pessoais para a briga e decida colocá-los em prática quando houver o próximo desentendimento. Você pode dar esse passo caso o seu cônjuge não esteja pronto. Escreva os seus limites pessoais para a briga. Eu só vou até aqui e eu só vou fazer isso. E no próximo desentendimento, coloque em prática, tá bom? Que Deus possa abençoar vocês, que este desafio possa edificar a sua vida, em nome de Jesus. E até o próximo desafio de amar. Deus abençoe todos vocês.